Muito bom dia, começando o nosso devocional de número 22 e o tema de hoje é: quem é que governa a sua vida? Saber a resposta dessa pergunta é a chave para você conseguir viver a vontade, o propósito de Deus na sua vida na prática. E aí, me fala, quem você acha que está governando a sua vida? E aí, Pri, quais são as opções que eu tenho? Pode ser você mesma ou pode ser Deus, o Espírito Santo, tá? Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Está tudo chegando certinho aí pra você, tá bom? Tudo tranquilo pra vocês. Já pega o seu material, pega aí o seu copo de água. Se você não é da turma do copo de água, pega aí o seu café, o seu chá, que você gostar aí pra acompanhar a aula e pega o seu material. Que material, Pri? A sua Bíblia, ó. Hoje a minha Bíblia tá combinando com a minha blusa. Tô muito chique, gente. Fala só. E também, tá? O seu caderninho, as suas canetas para você anotar o que você vai aprender hoje. Pri, por que você sempre fala nessa história de ter um caderno para anotar? Porque eu aprendi que o nosso cérebro, ele aprende um nível quando ele escuta. Ele aprende mais 2 níveis, né? Tantas vezes mais quando você escreve e quando você explica para outras pessoas, quando você pratica aquilo que você aprendeu, isso penetra, tá? Na sua alma, no seu coração, penetra no seu cérebro. Então, se você tá aqui, separa esse tempo precioso para vir aqui ficar comigo nos nossos devocionais, aprender mais sobre Deus, é importante que depois você consiga reproduzir o que a gente fala aqui, o que a gente estuda, para colocar em prática na sua vida, tá bom? Fala pra mim, por favor, tá? Ó, tá ok pra todo mundo, ótimo. Fala pra mim qual é a sua cidade e caso você seja novata, coloca aí o nome da sua cidade e o nome novata pra eu poder te dar as boas-vindas, tá bom? Tema de hoje é quem governa a sua vida, certo? Já vou me apresentar, né? Dar as boas-vindas pra vocês que são novatas. Meu nome é Priscila. Né? Para quem não sabe ainda, seja muito bem-vinda para quem está aqui pela primeira vez. E o meu intuito aqui com você, nos nossos devocionais é o quê? Treinar você para ser uma mulher sábia. E uma das características de uma mulher sábia é que ela é alguém que vive o propósito de Deus. Se você entre aspas, cheio de sabedoria, que eu não considero sabedoria, né? Conhecimento. Mas você não vive de acordo com o propósito de Deus, isso não é sabedoria, isso é uma ilusão, tá bom? Então, bom dia, sejam todas bem-vindas. Bom dia, Ale, deixa eu ver aqui, ó. Osasco, Sandrinha, seja muito bem-vinda. A Marluce, lá de Minas Gerais, seja bem-vinda. A Jaque de Campinas, seja bem-vinda também, Jaque. Tem a Elô de Vitória da Conquista na Bahia, São Vicente, São Paulo. Então, sejam todas muito bem-vindas, tá? Pega aqui esse aviãozinho, ó, e vai chamar suas amigas. Por quê? A gente aprendeu ontem que a gente pode ser como um copo cheio, que não dá conta de receber mais nada, ou como uma represa, né, como eu gosto de falar para vocês, ou você pode ser como um rio. Um rio é uma mulher, uma pessoa que decidiu que não vai reter aquilo que ela tem só para ela. Ela tá sempre entregando para outras pessoas e por isso ela tem espaço para sempre receber mais. A gente falou sobre isso ontem no nosso devocional 21, quando a gente pensou sobre a nossa posição. Você pode decidir ser como um rio ou decidir ser como uma represa, tá? Então, clica aqui nesse avião. Convida todas as suas amigas, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Olha só. A Yasmin é lá de Minas Gerais e também é novata. Seja bem-vinda, Yasmin. Maraísa, Júlia, Silene, Maiara. Ó, Maiara colocou aqui esse foguinho. O que é esse foguinho, Pri? Esse foguinho aqui significa que cada vez que eu falar uma coisa aqui que virar uma chavinha na sua cabeça, você vai mandar esse foguinho para eu entender que você está entendendo, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tudo certo? Tudo explicado. Se tiver alguma coisa aqui que eu falar mais rápido, as meninas que são, né, como é que eu posso dizer, veteranas, alunas veteranas, me ajudem aqui explicando. O teste também tá aqui online e ele vai me ajudar respondendo vocês nos comentários, tá certo? Anotem no seu caderno, tema do nosso devocional de hoje, tá? Seja bem-vinda, Lu. Pra minha filha, como é teu nome? Me achou agora em coisa boa, chegou na hora certa. Fala pra mim como é teu nome, por favor. Ó, Giovana lá do Rio de Janeiro. Vamos fazer aqui um teste, gente. Manda aí o foguinho, tá? Pra eu ver se vocês entenderam. Fê, tá frio aí?
aqui no Ceará tá o maior calor, como sempre, para variar, tá? Sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. Vamos lá. Então, a gente está fazendo essa semana uma sequência sobre como viver o seu propósito. A gente já entendeu que Jesus é o centro. A gente já entendeu ontem que o nosso posicionamento, ele define se a gente vai viver o propósito de Deus ou não. E hoje a gente vai entender sobre a questão do comando, do controle. Porque muitas pessoas dizem assim, ai, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Pri, como é que eu descubro? Pri, como é que eu faço? Só que existem bases, princípios essenciais, que se você não viver esses princípios antes, você não vai chegar no seu propósito. Muitas vezes a gente está querendo chegar na questão do chamado específico. Por exemplo, o meu chamado específico, Pri, é ensinar a Bíblia para outras mulheres, ajudar que outras mulheres não sejam aprisionadas, não sejam enganadas, tá, pelas mentiras de Satanás, certo? Então esse é o meu chamado específico, mas eu só estou vivendo especificamente esse chamado, né, aqui com vocês no Instagram, através da Academia de Vida Abundante, que é a empresa, né, da nossa família, minha e do Técio, há mais ou menos uns 3 anos, desde o finalzinho de 2018, certo? Pri, então quer dizer que todo o restante da tua vida tu estava perdida? Eu estava construindo, eu não, né? Deus estava construindo em mim os fundamentos que ele precisava para me fazer chegar até aqui. Então não tem como você viver o seu propósito específico sem antes os fundamentos serem construídos. É isso que a gente está fazendo aqui essa semana, certo? Então, para viver o seu propósito, você precisa abrir mão do seu controle. Lembra que a gente falou aqui ontem sobre a questão do posicionamento? Quem quer ser discípulo de Jesus precisa fazer o que a gente leu lá em Lucas, tá? Você precisa morrer para si mesma e viver para Deus. Agora, gente, pensa comigo. Morto, ele tem vontade? Responde aí para mim, tá? Acho que alguém perguntou aqui se o devocional era para pessoas católicas ou evangélicas. Gente, aqui é para quem crê em Jesus e para quem acredita na Bíblia. Se você é evangélica, se você é católica, se você ainda não conhece Jesus, cai de paraquedas aqui, nunca ouvi falar nada de Jesus, fica aqui que esse é o seu lugar. Você é super bem-vinda, tá? Então, voltando à pergunta, tá? Pergunta pra mim, se você é uma pessoa que tá morta, morto tem vontade? Não tem vontade, tá? Então, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Pri? Agora eu vou fazer que nem Paulo, né? Que Paulo, ele fala lá em Romanos. O que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal é o que eu acabo fazendo. O que é que Paulo estava querendo dizer? Eu acordo na intenção de ser uma esposa sábia. Eu acordo na intenção de fazer o bem para minha família, de obedecer a Deus, de fazer aquilo que Ele quer. Mas quando eu acordei, né, digamos, umas 6 horas da manhã. Deu 6h30, eu já tô fazendo tudo errado. Já tô gritando com o meu menino, já tô perdendo a paciência. Pri, por que é que eu decido que eu quero que Jesus controle a minha vida e eu não consigo? Por que é que eu abro a minha boca e eu digo, Espírito Santo, eu tô aqui, quero fazer a tua vontade, e eu não consigo? Quem aqui já passou por essa luta? Fala aí pra mim, se você passou, se você passa. Se você não está passando, eu quero te dizer que tem alguma coisa errada. Ou você não tá percebendo a luta ao redor, porque enquanto você morar aqui na Terra, existe uma guerra travada. E essa guerra é travada dentro do nosso coração. E dependendo de qual lado vai vencer, tá? Você vai ter bons frutos, frutos bons ou frutos amargos. Esses frutos, eles te levam ou para o teu propósito, para perto do teu propósito, ou para longe, tá, gente? Não existe meio termo. Então, olha só, todo ser humano normal que está vivo nessa terra, ele passa por essa luta. A luta entre fazer a sua vontade e obedecer à vontade de Deus, certo? Então, gente, é normal. Se você está sentindo isso, é sinal de que você está viva no sentido físico, né? Você não morreu, não chegou na eternidade ainda. Pri, onde é que a Bíblia fala sobre essa guerra? A gente vê isso lá em Romanos, capítulo 8, tá? Do versículo 5 ao versículo 6, tá bom? Romanos,
capítulo 8, versículo 5 ao versículo 6. Quem puder, escreve aí nos comentários, tá bom? Que eu vou fixar aqui para todo mundo ver. Então, olha só o que ele diz. Eu tô lendo aqui, tá? Na versão dessa Bíblia aqui, que é Nova Almeida Atualizada, que é uma mais fácil de entender. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Fala aí para mim, qual é a inclinação que você quer ter? Você quer ser uma pessoa inclinada para as questões da carne ou uma mulher que está inclinada para o Espírito Santo de Deus? Quando você lê o Antigo Testamento, você vê muitas e muitas vezes que ele diz assim, Deus ele fala para o povo de Israel, nos profetas, Deuteronômio, Números, principalmente quando ele está comunicando a lei, quando ele está comunicando a vontade dele para aquele povo. Ele diz, inclina os teus ouvidos para mim. Esse inclinar é inclinar a nossa mente, o nosso coração, para ouvir. Sabe quando você quer entender melhor o que a pessoa está dizendo e você se encosta mais perto dela ou você se inclina para frente, né? Quem é o pessoal da psicologia estuda, né, como o nosso corpo fala. Então, quando alguém está falando um assunto que você se interessa, o que é que você quer? Você se inclina o seu corpo para frente. Quando é algo que você não concorda, você se retrai para trás e geralmente você ainda faz assim, ainda cruza os braços. Então, a gente precisa se inclinar para ouvir a voz de Deus, tá? Para onde é que a sua vida ela tem se inclinado? Para o Espírito Santo ou para a carne? Pri, como que eu faço para saber isso? É assim, é pelo que eu sinto, é pelo que eu acho que a minha vida tá dando. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa legal. Eu acho que eu sou boa, sou bacana, eu acho. Não, gente. Você não pode ter a sua vida guiada pelo achismo. A sua vida, ela precisa ser guiada pelo negócio chamado Bíblia Sagrada, né? Esse negócio lindo aqui, maravilhoso, que a gente aprendeu na primeira aula, que é o nosso manual, que é o nosso mapa de vida. Então, Pri, como que eu sei que a minha vida está sendo governada pelo Espírito Santo ou por mim mesma? Através dos nossos frutos, dos nossos hábitos. Quando você vai lá em Gálatas 5, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente aqui no nosso devocional amanhã, tá? Você vai ver que existe o fruto da carne e o fruto do espírito. Então, o seu comportamento lá, ele não fala de sentimento, não fala de achismo, fala de como você se comporta. E eu ouvindo uma mensagem do pastor Douglas, lá do Desescope, ele disse que os seus hábitos, eles revelam quem habita em você. Porque hábito, né, vem da palavra habitar. Então, por exemplo, aqui na minha casa, se você entrar na minha casa, os hábitos dessa casa, eles vão revelar como é que é o nosso comportamento, quem é que governa a casa. Se essa aqui, por exemplo, fosse uma casa que fosse governada pelo Azaf, meu filho, como é que seria a casa? Né? Seria um filho gritando o tempo todo, pais e mães tentando ali acudir. Quem governa a casa dita como é que são os hábitos daquela casa. Então, por exemplo, aqui em casa, o hábito é que a casa começa a funcionar às 4 horas da manhã, que é a hora que meu marido se levanta para começar a se preparar para a oração da madrugada, que inicia às 5. Esse é o hábito da casa, que é uma casa que acorda cedo, porque as pessoas que habitam nela têm esse hábito. Então, do mesmo jeito, é na nossa vida espiritual, na sua vida. Os seus hábitos revelam quem habita em você, quem mora no seu coração. Então, o que os seus hábitos, o que os seus frutos, eles estão falando sobre você, tá? A gente precisa prestar atenção de que quando a nossa vida, ela é governada pela natureza humana, o nosso destino, ele vai ser o quê? O caos, a morte. Ai, Pri, que pesado. Eu acho que Deus não faria isso com as pessoas. Então, vamos lá. Vamos ler aqui juntas, tá? Gálatas, capítulo 5. Ainda não vai ser sobre os frutos, mas a gente já vai começar a introduzir aqui hoje. Gálatas, capítulo 5. A gente vai ler o versículo 16 e o versículo 17. Quem puder, digita aí pra mim que eu fixo. Gente, vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão falando aí várias coisas, mas eu tô vendo pouco foguinho. Fala aí pra mim se vocês estão entendendo. Manda o foguinho pra eu saber que vocês estão entendendo. Os seus hábitos, eles revelam hoje quem comanda a sua vida.
Então, a gente precisa começar a pensar e reorganizar os nossos hábitos. Olha só o que ele diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Pri, como é que eu vivo no Espírito? A gente começou a falar sobre isso ontem. E eu até indiquei esse livro aqui, que é do Clube do Livro, que é sobre vida espiritual, né? Que é o Espaço para Deus. E tem outro livro que vai falar sobre isso, depois eu posto nos stories, tá, gente? Não precisa se agoniar, não. Que é o Liturgia do Ordinário, que é o livro que a gente vai ler juntas lá no Clube do Livro em novembro, que ele fala especificamente sobre perceber e viver a presença de Deus nas coisas comuns do nosso dia, no seu dia a dia. Lá, você não vai viver a vida no Espírito Santo, não é só lá dentro da sua igreja. Não é só quando você está numa oração, não é só dentro do seu devocional. Você vive a sua vida com Deus em todo o tempo. Então, versículo 16, ele diz: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, tá bom? Versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ai, Pri, eu achei que eu andava com Jesus para fazer o que eu queria. Péssima notícia, gente. A gente não vai fazer só o que a gente quer. Viver para Deus, viver uma vida governada pelo Espírito Santo é justamente isso. Abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Sendo que às vezes a gente sofre, né? À toa. Por que a gente sofre à toa? Porque a própria Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ela é muito melhor. Então, às vezes, você está sofrendo aí para obedecer a Deus numa coisa que é pequena, que é nada diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, vou te dar um exemplo meu, certo? Eu, Pri, quando começou a oração da madrugada lá na nossa igreja, né, meu esposo ajudou a implantar junto com o nosso pastor, e eu chorava para acordar na madrugada. Era algo que Deus me pedia para obedecer e eu não conseguia obedecer. Aquilo doía no meu coração. Gente, eu chorava. Meu marido tá aqui, ele vai confirmar isso para vocês. Só que aquilo que Deus tinha e que Deus tem para destravar na minha vida, a partir do momento que eu decidi obedecer, era infinitas vezes, 1000 vezes melhor do que o sono que eu prezava tanto, tá? Então, às vezes, hoje Deus está te pedindo para você subir a montanha com o seu Isaac, como ele fez com Abraão. Só que isso é para testar o seu coração. O cordeiro, a provisão de Deus, está subindo pelo outro lado. Então, aqui em Gálatas, ele falou que existe uma guerra, certo? E o que acontece quando quem vence é a carne? Eu peguei eu chorava e dizia assim, eu nunca mais vou acordar tarde. Gente, que besteira. Hoje em dia eu acordo de manhã cedo pulando, saltitando, e no dia que eu tô cansada eu durmo até mais tarde. E tá tudo bem, ninguém morreu. Depois de 10 anos orando na madrugada, ninguém morreu aqui em casa, tá todo mundo vivo. Pelo contrário, estamos todos vivos. Pri, eu sou obrigada a orar na madrugada? Não, gente, eu tô contando aqui a minha história. Como diz o Senhor, meu marido, ninguém é obrigado a nada, nem a ir pro céu. Até pro céu você escolhe. Quer ir pro céu ou quer ir pro inferno, tá? Então, ninguém é obrigado, não. Bora lá. Eu peguei aqui uma versão da Bíblia, a mensagem. Essa Bíblia, gente, ela é uma paráfrase. Eu gosto de usar ela quando eu quero pegar algo e explicar melhor, trazer mais clareza para aquilo que a gente está lendo. Então, eu peguei a minha Bíblia, versão a mensagem, tá? E eu fui lá e peguei os frutos da carne, que às vezes a gente lê, né? Ah, e o fruto da carne é feitiçaria, a imoralidade espiritual. Parece uma coisa assim que a gente já leu tanto que a gente não presta atenção. Fui pegar em outra versão, tá? Para vocês entenderem o que é que o governo da carne produz. Bora lá. Imoralidade sexual, não precisa você anotar, que eu vou... depois eu vou mostrar esse versículo aqui printado para vocês, tá? Quem tiver nos grupos. Imoralidade sexual, ou seja, sem compromisso. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética pela felicidade, mas sem satisfação. Gente que quer achar felicidade e não consegue. Solidão, competição, consumismo, temperamento descontrolado. Gente, um temperamento descontrolado, descontrole emocional,
A falta de domínio próprio, ela é um produto de quando você deixa de submeter a sua vida ao Espírito Santo e submete às suas vontades. A sua vontade, ela vai te levar para o pecado, tá? Incapacidade de amar e de ser amada. A pessoa, quando ela não é governada pelo Espírito Santo de Deus, os relacionamentos são todos desequilibrados. Se você não tem um fundamento, um relacionamento bom com Deus, nem o seu casamento, nem o seu relacionamento com os seus filhos, nem no seu trabalho, nada vai funcionar. Pri, tá jogando praga? Não, tô dizendo para você o que a Bíblia fala. Incapacidade de amar e ser amada e um coração egoísta. Então você precisa parar hoje e pensar, quem tá no controle da minha vida, tá? E tem mais coisa, peraí que eu não li tudo não. Insatisfação crônica e constante, tá? Despreza o próximo, tem vícios incontroláveis e por aí vai. Então, gente, se você tem algum dessas características que eu li, calma, tá? Não se desespera, é uma guerra para todo mundo. Todos os dias a gente levanta e tem que combater com a nossa carne. O que você precisa é aprender a lutar com as armas certas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem está no controle. De que adianta você segurar o leme do seu barco e esse barco afundar? De que adianta você se agarrar e dizer, eu tenho um controle da minha vida? Porque, gente, o controle é um caminho para a idolatria. O que acontece quando eu assumo o controle? A gente estudou isso lá na segunda-feira, tá? Você tira Jesus do centro e você se senta no comando. Então, isso, de certa maneira, é idolatria. Então, Pri, agora me conta aí como é que eu faço para deixar o Espírito Santo de Deus me governar, tá? A gente já entendeu que a vida vai virar o caos, a gente já viu que vai dar tudo errado, né? Então, o que eu posso fazer agora? Pri, me conta na prática, o que eu faço? Como é que eu faço para, como a gente diz aqui no Ceará, diz assim, sair do meio, né? Sair da frente, desocupar o trono e deixar Deus se sentar no lugar que é só dele. Primeira coisa é você reconhecer, né? Receber Jesus como seu Salvador. Às vezes é óbvio, mas é bom a gente lembrar. Você recebe Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida, certo? Primeira coisa. Não tem como fazer nada sem isso acontecer. Então, primeiro você recebe a salvação, recebe o selo de Deus, recebe a certeza da sua salvação, certo? E aí, como é que você vai entender? Primeira coisa é você entender que a luta é diária. Não existe descanso nisso. Se você piscar o olho, você vai cair. O que Jesus diz? Aquele que pensa estar de pé tem que cuidar para não cair, certo? Então, por exemplo, você deixou de ir na sua igreja um domingo. Um domingo você não foi, estava cansado e tal, aconteceu um imprevisto. No outro domingo, acontece outra coisa e acontece outra coisa. Então, a sua luta é diária. Se todas as vezes você diz assim, hoje eu vou ler a Bíblia todo dia. A partir de hoje, peguei lá o plano da Pri que ela me deu. Vou deixar o plano para você ler a Bíblia de novo lá nos grupos, tá? Vou pegar o plano que a Pri deu para ler a Bíblia e vou começar a minha leitura. Hoje você lê, né? Lê um dia, no outro não. Lê outro dia e no outro não. Pri, o que eu li ontem não vai servir para hoje? Não serve, gente. A gente precisa viver uma vida de constância. A sua luta, ela é diária. O seu inimigo, ele não dorme, ele não descansa. A nossa bênção é que a gente tem Deus lutando ao nosso favor. Mas o inimigo das nossas almas, ele é incansável e ele todos os dias vai colocar tentação, vai colocar coisas, né, na sua vida para você tropeçar, tá bom? Então, primeira coisa a luta é diária. Você precisa se fortalecer todos os dias, tá? Segunda coisa, você precisa alimentar o lado certo. De acordo com aquilo que você alimenta, se você alimenta a sua carne ou se você alimenta o seu espírito, é aquilo que vai ganhar, tá? Gente, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês no final, senão eu vou perder o raciocínio, tá bom, meus amores? Eu tô vendo tudo, mas se concentra aqui no conteúdo, presta atenção no que eu tô falando pra você agora, depois a gente resolve todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Presta atenção que essa parte aqui é muito importante. Então, você precisa entender quem é que você vai alimentar na sua vida. Presta atenção aqui, tá?
Pri, como é que eu alimento a minha carne? Fazendo aquilo que você quer. Assistindo coisas que não são boas, enchendo a sua mente daquilo que não é bom. E como é que eu alimento o meu espírito, Pri? Com um negócio chamado Bíblia. Isso aqui, ó, Jesus ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a palavra, o verbo que se fez carne. Isso aqui é o seu alimento. Lá em Hebreus ele explica que se você não amadurece, você é uma pessoa que está precisando sempre de leite e não consegue comer comida sólida. A gente estudou isso semana passada, lembra? Então você precisa se alimentar da Bíblia. Pri, eu não sou constante. Acabei de ver alguém aqui falando, lendo aqui, né? Escrevendo, que diga. Pri, eu não sou constante. Pri, eu não entendo a Bíblia. Pri, eu não sei o que fazer. Existem, gente, ferramentas que ajudam você a ser mais constante. Uma delas é você ter um plano, que é o que eu vou colocar hoje, depois que terminar a live, lá em todos os grupos. Não precisa, né, se agoniar, como eu falo aqui, tenha calma que você vai receber o seu plano. Então, você tem um plano de leitura, tá? Existem ferramentas. Então, por exemplo, lá no Mapa da Fonte, é o meu curso onde eu te ensino a ler a Bíblia da maneira correta, com constância, vencendo a procrastinação, parando de dar desculpa para dizer que não tem tempo, porque, na verdade, quem diz que não tem tempo é porque aquilo não é prioridade na sua vida, tá? Então, para você vencer, né, a procrastinação, primeiro módulo. Lá no segundo módulo, você vai o quê? Estudar a Bíblia para conseguir entender. Então, primeiro você aprende a ler do jeito certo. Depois você estuda e depois você aprende a aplicar. E isso tudo tá lá no Mapa da Fonte, que é o curso que eu compartilho o meu método com vocês, tá? O Mapa da Fonte, inclusive, está com um presente, que é você participar de uma masterclass comigo e com o Técio, que é sobre identidade e propósito, certo? Quem quiser saber mais sobre o Mapa da Fonte, é só falar comigo no direct. Então, como é que eu alimento o meu espírito? Com oração e com a Bíblia. Precisa ter as duas coisas juntas. A oração é o que vai abrir a sua mente, é o que vai abrir o seu coração. E a terceira coisa é você viver com disciplina espiritual. Disciplina para mim é correção. Então, você precisa... só aqui, gente, eu já falei de 3 livros com vocês. Presta atenção. Todos esses livros aqui, tá? O que é procrastinação? É deixar para depois aquilo que você tem que fazer agora, tá? Espaço para Deus, Liturgia do Ordinário. E esse aqui, Disciplina, né? Celebração da Disciplina. Ele vai falar sobre as disciplinas espirituais que você precisa submeter o seu coração, a sua mente, para que o governo do Espírito Santo seja estabelecido. Pri, me dá um exemplo de disciplina espiritual. Oração, jejum, meditação, leitura da palavra, estudo, vida em comunidade. Você precisa viver essas disciplinas para treinar o seu corpo. É como um soldado que precisa fazer esforço físico, certo? Para que ele consiga ficar forte na hora da guerra. Então, a gente precisa, né, treinar o nosso corpo. Assim como Davi fez, para a gente concluir aqui. Como foi que Davi fez, gente? Antes dele derrubar Golias, ele derrubou quem? Ele derrubou um urso e ele derrubou um leão. Então, antes de você chegar para viver o seu propósito, aqui eu posso abrir o meu coração com vocês. Não tenho essa falsa ideia de que eu sou perfeita. Então, por exemplo, para chegar aqui hoje, tá com você aqui hoje, chegar nesse ponto que eu tô hoje, eu precisei matar um monte de leão lá para trás. Isso, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Então, para você chegar e viver o propósito de Deus na sua vida, tá? Você precisa começar obedecendo nas pequenas coisas. Se você não é fiel hoje, você não consegue, né? Se você não é fiel no pouco, você não consegue ser fiel no muito, tá? Meninas que pediram para eu repetir os livros, não se preocupem. Eu vou colocar eles nos stories e vou até ficar paradinha aqui para vocês tirarem o print com eles. Fazer propaganda, né, gente, do Clube do Livro. Fazer meu marketing. Ela faz o marketing dela. Vai, faz aí o print para você compartilhar nos seus stories, que eu volto já pra gente concluir o raciocínio. Faz o print. Foi? Vamos combinar o seguinte, no lugar de só postar nos stories, eu vou fazer um post, tá? E vou colocar os livros lá, a foto dos livros para vocês poderem salvar. Pri, quero ler, quero só o nome dos livros e quero ler.
fica à vontade, você salva o post, compra os livros e lê. Se você quiser vir ler junto comigo, as inscrições do Clube do Livro, elas vão ser abertas na sexta-feira. Quero ler junto com vocês, certo? Então, não queira matar o Golias se você não enfrenta o leão. Um passo de cada vez. Tá bom, gente? Então é isso. Ó, a Lê já tá aqui falando do Clube do Livro, a Lu também. Minhas alunas maravilhosas. Ai, Jesus, tá dizendo que fez um print top hoje. Misericórdia. Só quem já é aluna aqui veterana sabe disso. Então, gente, esse aqui, tá? É o nosso devocional de hoje sobre quem deve governar a sua vida. Vocês entenderam tudo? Estão com alguma dúvida, alguma questão sobre o assunto que a gente tratou hoje? Amanhã a gente vai estudar sobre os frutos do Espírito Santo. O que é que Deus espera da gente, ok? Então é isso, olha só. Se você quiser entrar no Mapa da Fonte ou no Clube do Livro, me chama no direct que eu te explico como é que você faz para fazer a sua matrícula, tá bom? Lembrando que Mapa da Fonte, junto com o Clube do Livro, a gente liberou um combo com desconto de 30% no Clube do Livro. Então, se você já sabe o que quer, não quer esperar até sexta-feira, me chama no direct, tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe vocês. Se te ficou alguma dúvida, me chama no direct que eu converso com vocês, tiro todas as dúvidas, tá bom? Replay da live vai ficar disponível no grupo para as alunas, que é gratuito, é só você se cadastrar lá. Beijo!